Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Se você acredita em casamento ou não, fica aqui nesse episódio porque ele não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. Mas antes da gente entrar no filme, eu quero cumprimentar as minhas companheiras de podcast. Boa noite, Cecília. Boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite, ouvintes. Hoje nós vamos fazer uma viagem maluca aqui, um negócio meio anarquista, feminista, vai ser só episódio de lacração. Eu amo lacre. Hoje a militância não vai descansar. E por falar em militância, boa noite, Silvana. Eu tô prevendo já. Comecei, adoro. Ai, boa noite, amigas, boa noite, ouvintes. Tô bem feliz de estar falando desse filme aqui, que pra mim foi uma grata surpresa, já adianto. Então, bora começar essa discussão. Eu tô aqui sem véu, sem grinalda, sem nada do tipo, porque eu sou do time que não acredita em casamento, mas hoje nós vamos falar sobre A Noiva, ponto de exclamação. Antes de toda a nossa discussão, eu queria ouvir primeiro a ficha técnica desse filme. A Noiva foi escrito e dirigido pela Maggie Gyllenhaal, que vocês devem reconhecer pelo menos o sobrenome, né? Ela é irmã do Jake. E ela é atriz, também talvez vocês conheçam o rosto dela, mas ela dirigiu já algumas coisas. Ela começou por um filme chamado Homemade, que é, na verdade, uma minissérie, são curtas que vários diretores fizeram durante a pandemia, gravaram em casa. Depois ela veio a dirigir A Filha Perdida, que é uma adaptação do livro da Helena Ferrante, que eu não assisti ainda, mas só ouço falar muito bem, então ganhou pontos já aí nessa direção, que já contava com a Jessie Buckley, que veio a ser a protagonista, então, deste A Noiva, que tem ainda o Christian Bale como o Frank, é o monstro de Frankenstein, que adotou o nome do pai dele, então agora ele é chamado de Frankenstein também. Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, o próprio Jake Gyllenhaal, tem um grande elenco aí. E Ceci, fala pra gente sobre o que é A Noiva. Manda sinopse. Em A Noiva, a gente é convidado pela própria Mary Shelley, a escritora aí do grande conhecida obra Frankenstein, a acompanhar a história da personagem da noiva de Frankenstein, mas de uma forma diferente. Então, ela abre o filme com um grande monólogo muito interessante e corta na sequência para a apresentação da personagem da Ida, que a Mary Shelley vai introduzindo, falando sobre essa personagem e tal, dizendo que vai possuir de certa forma o corpo da personagem. E aí acontece uma situação com essa personagem e ela morre. Corta o filme, começamos então a nossa história com o Frankenstein indo atrás do doutor Euphronius, né, que depois a gente descobre que é uma mulher, em busca de uma noiva, de uma paixão, de alguém para compartilhar a vida. E daí ele quer que a doutora reviva uma mulher morta para que ele consiga aí superar a sua solidão, né, que ele já tem na altura do campeonato, no filme ele já tem aí uns seus 100 e poucos anos. Então a doutora, ela é convencida, eles pegam o corpo do que viria ser a noiva, mas que a gente conhecia como Ida, revivem o corpo da noiva e aí a gente tem o nosso filme. Os dois começam a se estranhar num primeiro momento, mas um acontecimento muito trágico vai uni-los de uma forma um pouco intensa e uma série de coisas vão acontecendo nessa trajetória dos dois enquanto casal. A gente não precisa ir muito longe pra saber que esse filme tem gerado opiniões muito divididas. A gente vê principalmente homens falando mal, mulheres também, por que não? Pessoas dizendo que já é um novo clássico, enfim. O filme tem o seu valor e hoje a gente vai dissecar um pouco eles e eu já adianto que eu gostei bastante. Tem seus defeitos, tem minhas críticas, mas devido à realidade que nós vivemos, eu acho que ele é um filme que faz-se necessário ser lançado com figuras tão populares, com um orçamento tão grande, tão aberto ao público assim. Eu até tava vendo que esse filme, na verdade, era pra ser uma produção da Netflix e a Warner acabou entrando nesse rolo. Nada a ver com a compra da Warner agora pela Netflix, pela Paramount, o que for. Isso começou lá para 2020 e depois a Netflix acabou desistindo e o filme ficou só com Warner e a Meg teve dinheiro e liberdade criativa para fazê-lo. O filme tá sendo um fracasso de bilheteria.
Quanto? Ora. Foram gastos, tipo, 80, 90 milhões e por enquanto ele arrecadou 14 milhões. Nossa. Então, não tá indo bem. Como a Nath disse, as opiniões estão muito divididas, tanto entre crítica como entre público. Na minha bolha, tenho visto muitos homens que não gostaram, muitas mulheres que gostaram. Eu acho que, assim, estúdios grandes fazem filmes e se arriscam, e isso pode dar prejuízo de vez em quando, é normal. Eu achei que ele fosse, talvez, ganhar um impulso por causa da Jessie Buckley, que tá em Hamnet também, que vai concorrer ao Oscar. Esse episódio vai sair depois, mas a gente tá gravando na semana do Oscar, então ainda não sabemos se ela ganhou ou não. Acredito que vai ganhar. Provavelmente sim. Né? Acredito que sim. Ganhou sim, diva. Provavelmente. Ai, gente, depois do que ela falou dos gatos, vocês viram isso? Não vi não. Que ela não gosta de gato. E aí, quando ela namorava o atual marido dela, ele tinha 2 gatos. E ela falou, tipo, ou eles ou eu. E o cara se livrou dos gatos. Então, 2 pessoas horríveis. Ela por falar pro cara se livrar dos gatos. E ele por se livrar dos gatos. Então, assim, canceladíssima no meu coração. Espero que ela ganhe o Oscar, porque é ótima atriz. Então... É isso, gente. Mas assim... Tá, merda. Não dá pra ser fã de ninguém mesmo. Agora até mulheres, sabe? Homens a gente já espera, mas mulheres. Mas enfim, e o Paul Mescal, tipo, super adorando a história, porque estavam os dois nessa mesma entrevista. Enfim... Eu achei, então, que a noiva fosse ter algum impulso nesse sentido. Mas, assim, pra mim, essa bilheteria baixa não tá sendo grande surpresa, assim, porque de quando começou a se soltar material promocional desse filme, as primeiras fotos que foram uma da noiva e uma do Frankenstein, eu acho que, pra mim, já nessa época já tinha caído meio errado, assim, eu achei um visual muito esquisito, principalmente o do Frank, porque ele tava meio coringa do Esquadrão Suicida, então já fiquei meio tipo, será, sabe? Não sei se isso afastou um pouco as pessoas. No fim, pra mim, isso assistindo ao eu não vi trailer, né, evitei, mas assistindo ao filme, o visual tanto deles quanto de tudo, assim, a ambientação do filme foi pra mim um dos pontos altos. Eu gostei muito no geral, mas toda essa estética fez sentido depois que eu assisti o filme pronto, e foi um dos pontos altos, assim, pra mim, na experiência de assistir o filme. Então eu acho triste que talvez isso tenha sido um dos pontos a afastar as pessoas, não sei, ou o marketing errado também, porque também não vi tanta divulgação tão massiva dele, assim, enfim. Mas fico chateada porque eu também gostei muito do filme. Pelo menos na minha rede, né, das pessoas que estão ali, principalmente no Instagram e tudo mais, eu me surpreendi, porque hoje eu vi, assim, uma crítica, eu nem me lembro aonde, alguém falando do estrelato e do possível Oscar ao Framboesa de Ouro, dizendo assim, comparando os 2 trabalhos da Jessie Buckley, e eu fiquei, gente, mas... E aí eu me dei conta de que, de fato, é um filme que tá realmente dividindo muito as opiniões. Eu gosto do filme, tenho as minhas questões, não necessariamente com o filme, mas eu tenho algumas questões, assim, mas eu gostei bastante, não consigo entender, assim, se for pra gente falar de qualidade e tudo mais, como a Sil bem falou, eu acho que a gente tá num momento onde estéticas igual, a gente teve um Frankenstein que tinha uma estética muito exuberante, então talvez tenha criado algum tipo de expectativa nas pessoas que, enfim, né, a gente, obviamente, no filme faz muito mais sentido a estética da noiva pra história, essa coisa até meio punk e tal, faz muito sentido, do que, de fato, uma estética à la Guilherme Del Toro, né, do Frankenstein. Total. Essa questão da estética, querendo ou não, aqui, ela é a mais bonita. Eu acho que isso também é uma escolha dele ser mais monstruoso, de fato mesmo, até pra dar esse protagonismo pra ela, diferente dos outros filmes que saíram aí, tipo do Del Toro, tal, enfim. Mas uma coisa que me incomodou não foi nem a estética, mas quando saíram as notícias, o que me incomodou foi colocarem o Christian Bale como Frankenstein. Porque eu achei nada a ver. 2, porque se é um filme feminista, você vai botar um agressor de mulher no protagonismo. Então, isso aí me desceu amargo. Justo. Realmente. Acabou com o clima, gata.
Beijos, de... Ai, beijo, calor. Falando sobre a estrutura narrativa, né? Porque uma coisa, assim, que eu percebi logo de cara... Primeiro rolou um estranhamento de ter a Mary Shelley e tal. E aí eu entendi o intuito até meio metalinguístico. Eu acho que essa estrutura narrativa não convencional, que intercala esses momentos de narração da Mary Shelley, incluindo ela na história e tal, realmente para provocar uma autorreflexão do filme sobre a própria história que ele tá contando. E eu achei isso, ao longo do filme, tão interessante, porque isso acaba conferindo, a autoconsciência crítica, né, confere novas simbologias e novos sentidos a uma história que a gente até então já conhecia. Ou pelo menos já tinha ouvido falar, que na realidade conhecia entre aspas, a gente conhecia a figura da noiva do Frankenstein, mas ela sempre foi uma figura que não tinha desenvolvimento, né, a personagem meio que sem desenvolvimento, a gente não entendia muito bem quais eram os desejos dela, não tinha essa liberdade, não tinha essa autonomia. Então eu achei uma forma de ressignificar uma história, usando até uma coisa meio literal, né? Que é a autora reescrevendo, reinterpretando a história de uma forma muito literal, porém muito eficaz. Pra mim foi um primeiro ponto, assim, que eu digo que é uma coisa muito legal do filme, assim. Eu vi um vídeo da Meg falando que a ideia surgiu de uma tatuagem que ela viu, uma pessoa com uma tatuagem da noiva de Frankenstein, dos monstros clássicos lá, os filmes antigos, no antebraço inteiro de um cara, num rolê, e ela falou assim, nossa, que tatuagem bonita. E pensou, eu nunca vi esse filme. E aí ela foi assistir ao filme e no filme A Noiva de Frankenstein, a noiva de Frankenstein tem menos de 3 minutos de tela no filme inteiro. Sim. E aí ela se perguntou, ué, mas eu queria ver esta personagem. E ela não tem fala nenhuma no filme também. Então, além de não aparecer, ela não tem falas. E ela pensou, eu gostaria de ouvir o que essa mulher tem a dizer. O que é essa mulher que foi revivida, morreu, trouxeram ela sem consentimento, sem nada, pra voltar a viver, pra ser noiva de um outro monstro? Eu quero saber o que passa na cabeça dessa personagem. E foi aí que ela teve a ideia de escrever. E eu acho que faz muito sentido com essa questão de colocar a Mary Shelley no meio, porque tem todo um rolê histórico. Acho que Sil ou qualquer outra pessoa pode falar com pontos mais acurados que eu aqui, mas que teve todo um rolê da Mary Shelley escrever várias coisas. O próprio Frankenstein, ela era muito nova, foi num desafio de escrita com vários outros homens no meio, etc. E aí parece que ela também teve um marido escroto que, se não me engano, roubou algumas ideias dela. Enfim, ela também foi meio que apagada aí na história por um homem ou vários, igual acontece como tudo na vida, na história da humanidade. Então, esse objetivo de trazer voz a essa autora, de ver o que fizeram com a obra dela, de que ela era uma mulher à frente do seu tempo, se eu não me engano, a mãe da Mary Shelley também era um pivô aí no feminismo, ou na ficção científica, não lembro, mas também foi uma mulher importante nessa questão filosófica, pensadora, humanas, enfim. Então, isso eu gostei. Eu achei que fosse ter, sei lá, que caminho aí pro final. Não me incomodou o fato de ir mesclando ao longo do filme dela ser, haha, she's so crazy, soltar as palavras lá. Ouvi gente que disse que, isso ficou muito bagunçado, que não precisava, etc. Mas eu acho que esse filme, ele entra numa categoria que a gente já chegou até a falar de outros filmes mais ou menos assim antes, que ele é bem sobre macro, sobre trazer essas ideias revolucionárias através dos personagens, etc, do que uma coisa muito micro. Então, por isso que uma figura histórica como a Mary Shelley e usar esse monstro pra ressignificar as coisas, pra mim também fez muito sentido. Eu achei que foi uma escolha bem acertada, assim. Na Noiva de Frankenstein original é isso, porque por mais que seja
uma figura muito icônica por causa do visual dela, né, que é bem marcante. Ela só aparece no fim do filme mesmo. Mas no começo, a Elsa Lanchester, que é quem faz a noiva, também aparece como Mary Shelley, mas é bem menos do que neste A Noiva que a gente tá comentando, né? Ela só fala que, basicamente, ela tem mais história pra contar. E aí começa, né, todo esse rolê do monstro, da criatura, querer uma companhia pra ele, mas demora o filme inteiro pra rolar, e quando a noiva acorda, ela não fala, mas ela rosna pra ele, basicamente, igual um gato. E aí ele... Ai, gente, eu vou dar um spoiler de um filme de 1935. A criatura fala, tipo, nós tem que estar morto mesmo, sabe? Então ele derruba o castelo lá, enfim. E essa é a vida dela depois de ser revivida, né? Esses momentos ali. Mas o que eu acho legal é que, mesmo nesse tempo tão curto, ela não quer, sabe? Tipo, esse rosnar, assim, é tipo, o quê? Sabe? Então, não, obrigada. Eu prefiro não, né? Então, mesmo tendo pouca presença, assim, eu acho que já ficou marcado como, tipo, uma figura que, se ela tivesse tido a oportunidade, provavelmente ela ia seguir nesse não obrigada. E aí isso é ampliado, claro, nesse A Noiva novo, que aí sim é um filme sobre a noiva, né? Isso eu acho muito legal também. E mesmo começando assim com... Porque ela é revivida por causa do Frank, né? Porque ele foi lá pedir. E aí poderia ser, tipo, sei lá, ser o filme inteiro deles se estranhando e ser uma merda, mas eles se encontram ali, né, os dois. E eu gosto dessa dinâmica que eles formaram. Por mais que tem todo esse rolê, porque ele demora o filme inteiro pra contar pra ela que ela tinha sido revivida, né? Ela não sabia que morreu. E eu ficava tipo, e aí, vai falar? Você vai contar? Agora vai. Então, tem esse rolê dele ter ocultado isso dela, né, o filme inteiro, o que é cagado. Mas mesmo assim, eu acho que ele é uma figura com quem eu simpatizei bastante também. E eu torci por eles, sabe? É. Porque eu acho que, por mais que, assim, eles são de fato um casal, sabe? Não é tipo... Ele não é o principal aqui. Tudo que a gente acompanha ao longo do filme, seja quando a noiva tá feliz, ou quando ela tá com raiva, ou quando, tipo, ela tá vivendo mesmo, sabe? Ela não tá em função de outro personagem, né? Ela é ela mesmo. Isso eu achei muito legal. Pra complementar o que as meninas falaram, sobre essa coisa da linguagem, eu acho que é isso, é um filme que tem um tom de manifesto do início ao fim. E aí eu interpretei dessa maneira porque eu acho que cabe muito pra história que ela tá contando, né? Que é isso, contar uma história que não foi contada, sobre uma personagem que a gente ainda não conhece profundamente. E eu acho que essa dinâmica entre os dois acaba que, pra ela, é muito rica, porque acaba sendo um passe pra liberdade dela, querendo ou não, essa relação, de alguma forma, assim. Porque é isso, ele não tem essa coisa de... Em determinado momento, nos momentos onde ele quer colocar um sentimento de posse, ela já determina, sabe? Eu acho que é uma relação que acaba funcionando por isso, assim, por causa dos espaços que cada um... O espaço que cada um ocupa, isso vai sendo definido muito bem ao longo, né, do desenvolvimento dessa relação, e há um desprendimento também dos dois, tanto que no final, assim, quando ele enlouquece pra pedir ela em casamento de fato, ela fala que jamais, e aí ele fica feliz com isso, porque é isso, assim, né, é uma personagem que agora é livre, é uma personagem que tem vontade própria, uma personagem que ainda assim ela gosta dele, e ele aprecia só o fato dela gostar dele e do fato dela querer ele bem, e enfim, eu achei essa parte muito interessante, esse arco narrativo, a forma como a relação dos dois é construída, bastante interessante. Eu também achei interessante porque, assim, eu sou cadela de histórias sobre libertação feminina. E eu acho que uma das maiores libertações que uma mulher pode ter é quando ela toma as rédeas da própria vida, ela entende que a identidade dela é dela pra ela, e ela, mesmo que vá desagradar alguns, ela é fiel a isso. Então eu sou cadelinha desse tipo de tropo narrativo, e eu gosto de que ela
consegue um filme com um objetivo e, ao mesmo tempo, ela vem como uma representação de todas as outras mulheres que vieram antes dela, que estão na mesma época que ela, que foram mortas, violentadas, etc, etc. E eu acho que é legal pegar um monstro pra ser uma representatividade dessa anarquia e deste movimento, porque, bom, a gente sempre fala aqui da monstruosidade e do corpo feminino, e quando a gente fala de feminismo, feminismo geralmente é uma palavra que assusta, é uma palavra que gera repulsa. A gente sabe que, obviamente, precisam existir recortes de a quem serve esse feminismo e etc. Mas eu acho isso um marco. Um filme que ele é muito literal na mensagem que ele passa. Por vezes, até muito expositivo nos seus monólogos, diálogos, etc. Que às vezes não precisava, mas assim. Então eu acho isso um marco. Um estúdio grande fala assim, beleza, toma aqui e faz. Principalmente no momento socioeconômico, cultural que estamos vivendo, política, enfim. E colocaram uma mulher monstruosa, eu acho isso muito bacana. Assim, e poder dar essa voz. E, mais uma vez, por mais que seja muito autoexplicativo, expositivo, é um filme, querendo ou não, que ele foi pensado pro mainstream, tanto que ia ser lançado pela Netflix. Então, meio que precisa ser um pouco expositivo, sim. Que assim, cara, por mais que a gente reclame aqui quando o filme ofende a inteligência de quem tá assistindo, muita gente burrinha também assiste e às vezes precisa mastigar e dar na boca, né? Então, por mais que a super explicação às vezes me irrite, eu acho que é muito válido aqui. Principalmente porque a gente tá dando protagonismo pra mulher, pra uma causa que beneficia tanto mulheres quanto homens. Os homens acham que não, mas aí é burricinha deles, né? Tudo bem. E então, eu acho que tem que ter esse tipo de diálogo, sim. E o famoso, né? Tudo é político, cara. Não dá pra gente fugir disso. E eu acho que importância histórica também conta como ponto, sabe? A gente já falou de vários outros filmes aqui que, tipo, foi um marco pra época que foi lançado, por causa de XYZ coisas, tipo Hitchhiker, que foi a primeira mulher a dirigir um filme noir, lá onde mal a mulher saía de qualquer outra coisa de cargos baixíssimos na indústria cinematográfica, enfim. Então, claro, a gente sabe que tem muitos outros filmes com mensagens feministas, etc, etc, mas a maneira como essa história é contada, mesmo sendo tão literal e usando monstro ao mesmo tempo, faz-se necessário para este momento que estamos vivendo, principalmente com a onda de Red Pill e afins, né? Exatamente. Sim, deu certinho com o momento. E uma coisa que eu queria falar que tem muito a ver com o que a Nath disse, é que por mais que pra mim esse filme ele seja mais um road movie ou até mesmo um romance do que um filme de horror, eu acho que os elementos de horror eles estão flertando bastante com a coisa do horror existencialista, mas sob uma ótica feminina. Inclusive a gente até fez um post sobre horror existencialista há uns dias atrás aí, se vocês tiverem interesse, tá lá no nosso Instagram, @rainhas do Grito Cast. Dá uma olhadinha no que a gente falou, demos algumas sugestões de filmes que trazem essa temática, mas encaixa muito bem essa abordagem do horror existencialista sob a ótica feminina, e aí o fato dela ser um monstro, digamos assim, já é simbólico por si só. E é isso que a Nath falou, tudo é político. E aí, se a gente tá falando sobre a importância de se falar sobre liberdade feminina, enfim, o fato de se estar se tratando de um monstro que foi criado para satisfazer a priori o desejo de um homem, por mais que o filme aqui até traga algum tipo de legitimidade
legitimidade a esse sofrimento do Frank e tal, mas em nenhum momento tá tentando justificar, muito pelo contrário, né? Tá tentando livrar essa personagem dessas amarras, desse único destino, digamos assim, pra ela, que é satisfazer esse homem. A gente tá tratando de um tema que é muito profundo. Ao que a existência feminina, a existência dessa personagem que é uma mulher, qual que é o objetivo dessa existência. Então, eu acho isso bastante simbólico, assim. Por isso que eu gosto bastante da presença da Mary Shelley, assim. Ela começa o filme falando dos nomes que ela tem, que foi o nome que veio da mãe, o nome que veio do pai, o nome que veio do marido, como se nada fosse dela mesmo. E aí vem a noiva e ela não lembra do próprio nome, ela se chama Aida, inclusive, vocês repararam, né, que o nome dela é Aida e o do mafioso velho lá é Lupino, e a gente falou da Aida Lupino, Sim. Nath acabou de falar do filme dela. Temos episódios sobre The Hitchhiker. Enfim, quando ela era viva, né, ela era Aida, aí depois que ela acorda ela não lembra, e aí então ela ganha um outro nome, que é a Penélope, né? Enquanto isso, a Mary, ela fica incentivando nessa narração, assim, incentivando ela a procurar o próprio nome, pra finalmente ela ter algo dela mesmo. Isso significa, assim, a identidade, o crescer como pessoa, né? Tipo, ter agência, ter a autodescoberta, enfim, tudo isso através de ela ter o próprio nome dela. E quando ela escolhe ser chamada de noiva mesmo, mas não é noiva de ninguém, assim. Então, é muito legal, é bem bonita esse processo todo e como ele se intermeia, assim, com a Mary Shelley, né? Como ela coloca a experiência dela e refletida nessa personagem que é a noiva. E também temos uma Penélope, que é a Penélope Cruz, no filme. Sim! É. Querida. São aspas. E a gente tava falando de identidade, quando ela descobre o nome dela por conta do detetive do Peter Sarsgaard lá, que é um gostoso também, devo confessar. Mas... Marido da Meg, inclusive. Né, nossa, Gente. nepotismo rolou solto nesse filme, né? Rolou. Meu Deus. Só deixando se o casal precisar de uma marmita, fica aqui o meu contato. Mas não era isso que eu ia falar. Quando ela descobre o nome dela, eles estão naquela cena entre a detetive, né, personagem da Penélope Cruz, tá mirando a arma pra ela, ela tá conversando com o detetive e o Frank ela acabou de descobrir pelo Frank que era tudo mentira, né? E aí ela fala assim, agora eu não sou nada, eu fui obliterada. E é assim que você gosta das suas mulheres. Bom, né? Se isso não fala muito, vamos pegar aí as mulheres que acham legal ser trophy wife. Gente, quando você é do proletário, você é só dono de casa, você não é trophy wife, mas vamos lá. Importante disclaimer. Eu acho importante essa questão de que a quem serve também não ter identidade, né? Que as mulheres sejam todas iguais, que elas não saibam quem elas são, não saibam o que elas querem, não tenham um gosto próprio, nenhuma rédea da sua narrativa, né? Então é tudo pra alimentar um sistema aí que já existe desde antes da gente existir, mas que esse é um diferencial e uma crítica que eu gosto, porque assim, a noiva, além de ser, ela é linda esteticamente, o cabelo, a tinta na cara, tal, não sei o que, né? Homens geralmente se interessam por mulheres interessantes, né? Eles se sentem atraídos por essa liberdade, por essa diferença, tal, mas geralmente quando rola conquista, pra eles se sentirem, continuarem se sentindo homens, eles precisam apagá-las. Por isso que muitas mulheres, quando começam a namorar, some, só vira a namorada de fulano, por aí vai. Então, eu gosto que tem esses comentários e que todos os comentários feminista, político, crítico, qualquer que seja, todos eles são ilustrados por cenas e por contexto ali do que tá acontecendo. Não é só um monólogo à solta. O que, aí vem a minha primeira crítica do filme, o que me fez odiar muito
a cena em que o detetive, o Peter Sarsgaard, fala assim, que ele é corrupto sim, que ele só faz o que os outros querem e que ele vai pedir demissão e a secretária dele então vai substituí-lo. Assim, meu ranchinho. Nossa, essa cena me irritou muito, porque ele só fala, né, do nada, esse personagem que chegou do nada, tá ali sendo jogado um pouco, ele não é tão desenvolvido assim, né, ele só, a gente entende qual foi o papel dele, mas entende em contexto, e aí do nada ele me solta uma dessa. Nossa, eu fiquei puta, hein, nessa hora eu revirei o olho. Aqui eu achei que forçou. Uma mulher, dos seres humanos voltarem à vida pós-mortos, tudo bem. Eles terem consciência, tudo bem. Agora, um policial corrupto falar assim, não, eu sou corrupto mesmo, toma aqui. Ah, bicho, me respeita, vai. Eu tava até lendo uma crítica sobre como a crítica que escreveu achou muito esperto, que ela falou, pode ser o marido da Meg, mas ele é o personagem mais bundão, assim, porque ele é o tempo todo, sei lá, tem um mafioso que mata mulheres que incomodam ele e coleciona as línguas delas. Simples, assim, tipo, leve. E aí, cai alguma coisa na mão desse policial, ele é tipo, é que eu não podia fazer nada, não era meu departamento. Eu acho que esse negócio de secretária, eu vi várias pessoas falando de secretária, mas eu acho que isso era meio que uma piada interna, assim. É, porque ela fazia uma cara, né, na hora. Mas quando ela fala, queria que o nome dela fosse... Queria receber os créditos, né, quando eles resolvessem esse caso. É que não é comigo, né? Tudo é isso. Ele é tipo aquele personagem do Pisque Duas Vezes, o filho do Ethan Hawke. Mas eu não fiz nada. Exato. Então eu acho que ele tá nesse filme pra ser essa pessoa, sabe? E aí, quando ele passa o distintivo dele pra Myrna, tipo, parabéns, seu cocô. Então, acho que ele é esse personagem que é nada, assim, que acha que é alguma coisa, mas que na verdade não é nada, não serve pra nada. Às vezes não faz mais que obrigação, muitas vezes faz muito menos. Então, eu vejo ele desse jeito, assim. Mas, né, não podia fazer nada. O que eu fiz? Nada. Não podia mesmo fazer nada, sabe? Eu saí do cinema pensando, tipo, mas será que precisava desse personagem, assim? Mas depois, eu acho que precisava pra mostrar como é um nada mesmo, sabe? Seus bundão isentão do caralho. Eu tive essa mesma percepção sobre ele, assim. Inclusive, achei meio estranho também o fato de que parece que ele e a Aida, né? Quando era Aida ainda, tiveram até alguma coisinha, assim. Fica essa tensão meio que sexual, romântica no ar. E assim, é isso. É um personagem que não dá pra entender essa motivação dele, sabe? E assim, honestamente, todos os outros personagens policiais, eles são meio assim, dessa mesma maneira. A não ser a personagem da Penélope Cruz, que é a Myrna, que de fato parece ser a única preocupada, ou a única que tá pensando estrategicamente aonde os dois podem estar. Ela entende, assim, as motivações, ela entende já que a pira do Frank é a pira de cinema e que ele é fã daquele... que eu esqueci o nome do ator. E que ele está seguindo os lugares onde os filmes foram gravados. Enfim, então por isso que eu também tive essa mesma percepção de vocês, assim, de que realmente é um personagem que não tem muita função. Mas eu gosto de, no final, ter essa união entre a Myrna e a doutora Eufronius pra reviver os dois, sabe? E a Myrna dando carteirada, tipo, a delegada que sou eu. E os caras ficando inconformados, assim, ótimo. Uma outra coisa que eu acho que tem um pouco a ver com esse problema, não que é um problema, é uma questão que eu também não gostei muito, né, que a Nath apontou do policial. Eu acho que a doutora Eufronius, ela dá uma sumida no meio do filme. Eu senti um pouco qualquer coisa também, assim. Eu acho legal o fato de ser uma mulher, né, e não ser um homem. Mas aí o filme faz muito isso. Tem a figura da Myrna, tem a figura da doutora Eufronius. Enfim, eu achei assim, toda hora tem uma quebra de expectativa porque o personagem que era masculino agora é uma mulher. Então, e aí meio que não tem uma função narrativa, fica só isso, entendeu?
Fica só nisso. E aí ela some, aí eu senti um pouquinho de falta também disso, assim, né? Dela ter um pouco mais de importância. No final ela vai ter, né, mais importância. Mas eu também acho um final meio bagunçado. Eu não sei se eu gosto tanto. Acho que tem umas questões que não necessariamente sempre me incomodam, mas me incomodaram aqui, que é a questão geográfica da coisa. Mas enfim, são questões. Eu queria que a doutora tivesse mais tempo de tela, que ela tivesse, sei lá, mais papel de influência, tanto no Frank quanto na Aida. Essa é uma das críticas que a galera tá mais falando, que o próprio filme é um grande Frankenstein da Maggie Gyllenhaal, porque ela parece que teve várias ideias boas, vários conceitos, e aí ela deu um jeito de costurar um no outro, jogou e deu o filme. Então, sim, tem personagens meio soltos, tem algumas questões aí de roteiro que fica, meio estranho, mas esse aqui eu passo pano. Porque assim, ele é um filme que ele entretém, pelo menos pra mim. A galera tá comparando muito com Bonnie and Clyde, por causa da época que o filme se passa, os dois, o casal, o criminoso fugitivo, comparando com o Joker Fuliadu com Never, né? Vamos combinar. Sim. Mas tudo bem. E eu acho que ela é muito competente nessa parte técnica do filme, por mais que sejam algumas falhas de roteiro, por assim dizer, ou na hora de editar, não sei, não tô trampando lá. Mas eu acho que ele é um filme que ele entretém bem. Tem poucos momentos que ele dá uma repetida, dá uma canseirinha aí por causa dessa viagem de pula pra um canto, pula pra outro, aí pula de outro personagem, mas ao mesmo tempo não desenvolve personagem, etc. Mas eu acho ele no todo, além de lindo, ele é um filme que entretém, ele é um ótimo filme pra você ver no cinema, ou pra você ver em casa, sei lá, qualquer que seja. Teve uma galera que falou que ficou muito entediada, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu entendo que o filme é longo, tal, tem acho que 126 minutos, se eu não me engano, mas também não é pra tanto. Não. Acho eu. Não é. Não. E assim, é isso, né? Ele tem muito essa pegada de, igual a Nath falou, que o pessoal associou com Bonnie e Clyde, porque ele vira um road movie em algum momento, né? Que você tá ali acompanhando a jornada dos dois, principalmente essa parte que é, tipo, do segundo ato pra frente. É muito interessante, tipo, e fica muito dinâmico, sabe? É uma montagem muito dinâmica. Eles estão num lugar, eles estão em outro lugar. E é isso, assim, eu acho que são dois personagens que realmente chamam a atenção, porque eles são muito interessantes. Depois vou até falar como que a Jessie Buckley, a bichinha tá trabalhando, tá fazendo os trabalhos aí, tá ganhando dinheiro dela. Do INSS. É isso aí. E ela tá aqui, ó. Ela tá trabalhando. E eu acho que o personagem do Christian Bale, o Frankenstein dele é um Frankenstein muito diferenciado, porque a gente percebe que ele é um Frankenstein mais intelectualizado, mais emotivo também, só que ao mesmo tempo é um cara que tem um certo instinto, que ainda lembra essa coisa da monstruosidade. Fora isso, também tem todo o visual que eu particularmente adorei, porque uma das coisas, eu sei que nós não estamos falando sobre o filme do Guilherme Del Toro, porém uma das coisas que eu não curti muito foi aquele visual muito limpo do Frankenstein, sabe? Uma coisa assim, cicatrizes rosinhas, uma coisa bonitinha. E aqui eu gosto desse contraste, porque, pô, ela vai gostando dele de alguma forma, sexualmente, inclusive tem até uma cena, gente, aquela cena, que vocês sabem qual que é, que eu achei que ia mostrar. E eu fiquei, como que será que é? Como que será que... Você tá falando de um pênis, amiga? É, tô falando do pênis. Porque a cena que em questão é uma cena que... Não fale de um pênis, use as palavras. Tá, eu posso falar do pênis? Nós estamos nos agregadores de áudios, vamos lá. É a cena onde eles estão ali tendo uma relação, né? Estão se pegando e tal. E aí ela tira a blusa. E eu achei interessante a caracterização, enfim, a forma como o físico do Christian Bale foi colocado
no Frankenstein mesmo. E tem uma costura bem na virilha dele. Que é uma parte onde tá toda costuradinha, assim. E eu falei, gente, o que é isso? Eu pensei, achei legal. Gostei dessa escolha estética. Porque tem essa coisa do contraste mesmo, né? Da coisa do monstruoso, do ímpeto sexual. Que é isso, né? A gente tá falando da liberdade feminina no geral. Só queria fazer esse comentário mesmo, que eu fiquei... E aí, Maggie Gyllenhaal, como que seria? Queria que você me falasse. Mostra pra nós. Eu, só fazendo um adendo, inclusive, eu gosto muito que sexo entre na pauta de emancipação e liberdade feminina e que ela é quem toma a iniciativa. Tem até uma hora que ela fala assim, ai, vamos fuder só pra facilitar o sono, pra nós dormir melhor. E ele, não. Então é engraçado essa dualidade e eu gosto que isso parte do ponto de vista de jogar isso pro homem, que é, olha só, ele foi atrás de uma cientista no confim do Cafundó lá pra criar uma parceira pra ele, porque ele gostaria de experimentar sexo, ele gostaria de experimentar um relacionamento e que solidão é uma agonia pra ele. Ele até fala pra doutora, né, se ela não quer transar com ele, ela, meu anjinho, não. E aí, quando vem essa mulher, que ela, por mais que ela não se lembre do passado dela, ela ainda é uma mulher com vontade própria e ela liberta, tanto que na hora que eles vão pra balada lá, claramente é uma balada LGBT, vocês podem achar que eu estou lacrando e vendo coisas onde não tem, mas na minha cabecinha é, e que ela fala que se encontra nessa libertinagem, né, então tem a galera dançando, se esfregando, e ela tá super livre, ele fica admirando ela de longe e tal, e aí é ela que toma a iniciativa pra fazer sexo com ele, ela fala que ela quer fuder com ele, e ele, ai não, vamos devagar, não. Então quando chega esse objeto de desejo que não precisa ser conquistado, que é o que domina, que é o que toma a iniciativa, assusta. Então eu gostei disso, que assim, ela continua tentando, não abusando e assediando ele, né? Mas ela continua demonstrando esse interesse pelo sexo, tanto que ela pergunta pra ele, ai, como que era? A gente fudia bem? Era gostoso? Ai, não sei o quê. E até depois, mais pra frente, na hora que volta a memória dela lá, que ela descobre pelo detetive e tal, que ela era uma informante, que ela era uma prostituta da máfia, e aí ela era informante desse detetive e ela transou com esse detetive pra ela poder se proteger, continuar viva e tal. E aí, o Frank começa a questionar a vida sexual dela por ciúmes e essa questão de posse, mas em momento nenhum ela cede ou ela tenta se justificar, etc. Então, por mais que sejam poucas cenas que o sexo entra em pauta, eu achei ótimo que entrou. Amém. Ai, que gostoso. Nossa, eu gostei muito do final dessa fala. É maravilhosa! Entrou, gente, entrou. É isso. É sobre isso. Ah, eu gosto muito também de todas essas conversas, assim, sabe? Me parece uma forma saudável até de tratar um assunto que às vezes, ai, é tão tabu e toda essa coisa, sabe? Eles conversam e por mais que tenha esse rolê do Frank ficar com esse ciúminho e tal, mas e aí vai e resolve, sabe? Eu gostei de toda essa abordagem, assim, achei bem saudável mesmo. É lacre atrás de lacre, né, mano? É isso aí, lacre. Uma coisa que eu queria falar, que eu queria enaltecer a Jessie Buckley, porque eu acho que ela é o tipo de atriz, o rosto dela, ela é um pouco camaleola, sabe assim? Ela é muito diferente os trabalhos que ela faz, e ela fica muito diferente fisicamente, é uma coisa incrível, e às vezes, obviamente, é pela caracterização, excesso de maquiagem e tudo mais, mas aqui não é pelo excesso de coisas, é simplesmente porque, obviamente, quando ela está de Mary Shelley, pra mim, ela fica irreconhecível. Mas ela faz isso só com as expressões faciais, e óbvio que o uso da luz e sombra, coisa do preto e branco ajudam, né? Mas ela faz isso de uma forma tão assertiva que merece palmas, que eu achei, assim, sensacional. A mesma coisa que com a noiva, eu acho que aquela manchinha preta do lado da boca, que inclusive remete muito a essa coisa da tinta de escrita, parece que ela tá saindo do livro, assim, Total. ela parece que, né? Inclusive,
a mancha se transforma em uma linha, assim, do pescoço dela e tal, e descendo pra mão. Eu achei aquilo lindíssimo, inclusive daria excelentes fantasias. Eu amei. Fácil de fazer. Excelentes tatuagens. Excelentes tatuagens. Fácil de fazer. Simples. Muito. Mas não é a gente vê que não é um exagero, assim. É uma peruca e uma manchinha. Sim, basicamente. O resto é trabalho mesmo físico da atriz. E é muito diferente do trabalho também recente dela, que é o Hamnet. Pra quem assistiu, né? É um filme que sendo bastante falado, assim, de cada Oscar e tudo mais. Então eu queria enaltecer aí o trabalho dela, que infelizmente é uma pessoa horrível, como o Sil bem disse, mas que consegue aí, tem várias facetas, né? Ela tava grávida de 8 meses quando gravou as cenas como Mary Shelley. E tem uma entrevista que ela fala que achou super simbólico, assim, porque ela mesma tava se sentindo meio monstruosa, com uma criatura dentro dela, e poder dar a voz pra uma mulher morta enquanto ela tá gerando vida, não sei o quê. Então tem esse fun fact aí. Profundo. A bicha é boa mesmo, não vai dar pra negar, não. Não, ela é. E até eu tinha visto... Eu nem sei o que eu já assisti dela. Eu lembro do Man, aquela porcaria, mas uma porcaria não por causa dela. Alex Garland, tudo culpa dele, sempre. Sempre. Tudo. Eu me lembro de ter visto ela, assim, em papéis mais contidos mesmo, sabe? E eu gostei muito de como ela tá mais caótica aqui. Acho que caiu muito bem. Eu quero enaltecer uma coisa de um personagem homem, hein? Vocês não acostumem. Vocês não acostumam. Mas eu queria enaltecer o tópico saúde mental, porque nosso Frank tem crises de ansiedade, né? Ele tem ataques de pânico aí, que ele chama de os meus nervos. É. Então, quando ela fala que ela vai abandonar ele, que ela vai embora, ele tem um ataque de ansiedade. Quando a polícia quase pega eles, ele tem um ataque de ansiedade. Quando ele vê o ator que ele gosta tanto, e aí ele sofre aquela chacota, ele tem um ataque de ansiedade. Então, eu queria só fazer esse adendo que, por mais que não tenha dado um nome, não tenha adereçado, esteve lá. Então, eu achei que foi bem traduzido aí na atuação do Christian Bale. Infelizmente, antes de saber que ele era um agressor de mulheres, eu gostava muito dele. Ele era um dos meus atores favoritos. Eu acho ele muito bom, muito competente. Agora eu desgosto porque não tem como, né? Mas fica aí esse ponto do personagem que eu gostei. Foi muito bom mesmo, bem sutil, assim. Achei Total. bacana. Hablamos muito, né? Esse filme tem muitas questões, muitos pontos, tópicos. Então, pra gente não se alongar mais, porém se alongando só mais um pouquinho, eu gostaria de chamar vocês para ouvir os nossos sabores e dissabores sobre The Bride, a noiva. Sabores, os pontos que mais gostamos do filme, e dissabores, o que menos gostamos do filme. Então, queria começar com Cecília. Qual é o seu principal ou principais sabores? A gente, ao longo do episódio, falamos muitas coisas positivas, né? Hablamos bastante. Mas eu queria destacar aqui uma cena que acho que resume bastante coisa que eu gosto desse filme, incluindo a estética da noiva, que é a cena da transformação. Eu acho muito legal a forma como ela tá toda tortona, assim. Eu acho esteticamente muito, muito interessante, assim, essas escolhas. Enfim, eu gosto bastante dessa cena, toda essa sequência, né? Dela sendo reanimada ali. E depois o estranhamento dela com o Frank, eu acho que ficou até, teve um alívio cômico que foi muito interessante, né, um estranhamento, acho que dá bastante o tom dali pra frente, dá muita vontade de ver, enfim, é isso. Concordo, inclusive. E você, Silvênia? Eu vou ficar com a estética toda, tanto dos personagens como do lugar, assim, ambientação. Eu acho que ambientar nos anos 30 ficou, assim, perfeito. Essa mistura de filme noir com gótico, assim. Gostei muito. Gosto também de terem incluído essa coisa do cinema e do Frank ser fã desse ator, né? Que eu também esqueci o nome, eu anotei aqui, eu vou achar enquanto falo. Mas como ele vai no cinema sozinho e aí depois quando ele tem uma companhia, ele leva ela também. O fato dele encontrar esse ator pessoalmente e aí foi exatamente como eu esperava essa interação. Tipo, o ator fazendo super
super pouco caso do fã que tá lá na frente dele, sabe? Mas depois levar uma sequência musical, assim, é um caos absurdo tudo, mas eu acho que funcionou super bem, então fico com isso. Boa. Ator esse, só, mas que eu não sei se a gente falou, né? Ator esse que é irmão da Maggie Gyllenhaal, porque ela, Sim. não satisfeita em empregar o marido, ela empregou o irmão também, que tem muita cara de nojento. Mas que também é um gostoso. Está de parabéns, Jake. É isso. Precisamos fazer parte da família. Temos tudo disponível. Mais uma vez. Pra mim, a crítica como um todo, porque vocês já me conhecem que eu sou clichê de eu mesma, que eu amo uma crítica social escancarada. Pra mim, a crítica é um dos pontos fortes. Não tem medo de colocar mulheres como revolucionárias que se organizam politicamente para fazer uma revolução. Isso eu acho top, e que elas se vestem igual a noiva, e aí tem a manchete no jornal: Killer Bride ignites a revolution, e eu, ai, que gostoso. A Riot Girl dentro de mim fica muito satisfeita, mas eu queria deixar um quentinho no coração, que é a cena em que os dois vão ao cinema 3D e tá passando filme de zumbi, e aí aparece eles na tela, né, até que ela vai chamar a atenção de um cara que tá assediando uma moça, tal, e aí a galera percebe que eles são monstruosos e grita: ai, são eles, os monstros estão aqui e tal. Então eu achei fofinho essa questão. Aliás, né, o filme todo, ele é cheio de referências, ele é cheio de homenagens, e pra quem é fã de um personagem tão clássico assim, ai, é gostosinho, né? Não é fanservice igual Marvel, que então eu acho que é mais sutil, é mais gostoso de apreciar. Ai, gente, eu sou fã de punk, e no final toca Monster Mash, que não é a versão punk do Monster Mash, mas que é uma música que é muito querida no meu coração. Foi difícil eleger sabor, sendo que tudo pra mim foi o sabor. Parabéns, Meg, você arrasou nessa, hein? E de sabores, então, o que vocês desgostaram de The Bride ou A Noiva, Cecília? Uma das coisas que eu menos gostei, além do que a gente já falou, é o final. Eu não gosto muito do final do filme. Eu acho que tem uma questão de mapa mesmo, que todos os personagens, eles aparecem convenientemente. E, gente, a gente é fã de horror, a gente sabe que muitas vezes o conveniente, ele serve a alguma coisa e tudo bem, né? Nós estamos aqui querendo comprar uma história, mergulhar aqui, suspender nossas descrenças, e é isso. Porém, eu acho que especificamente nesse filme, porque a gente tá acompanhando essa fuga e tudo mais, então tem toda uma expectativa em relação ao lugar onde eles estão, e aí eles deduzem que eles estariam lá no consultório da doutora, e isso acontece de uma forma muito conveniente, todo mundo aparece lá, e aí um grande finale com todo mundo. Eu não sei se eu gosto muito desse final, então vou elegê-lo como o meu principal dissabor. E você, Silvana? Vou com o fato de que tem 2 quase estupros na falta de um, porque tem a cena inicial lá na danceteria, né? Ainda se fala danceteria, gente? Não sei. Pode falar, nós é de outra geração, gata. Nós pode falar. Na balada. Não é balada. Mas é nos anos 30, então. Que começam a assediar a noiva, né? E aí eles saem e os caras vão atrás e quase estupram ela. E o Frank mata os dois. E depois o policial, que por acaso é o mesmo ator, o Louis Cancelme, que fez o abusador de Sorry Baby. Está typecasting, amigo. Vamos mudar essa... Melhor, né? melhor trocar de agente, hein, meu querido? Então, assim, deixo como de sabores, porque, como sempre falamos, desagradável de ver. E acho que esse do policial é pior ainda, sabe? Então fica como
desconforto aí. Justo. Meu desconforto eu falei desde o começo, que é essa cena do policial falando, admitindo que ele é um fruto do sistema e de que ele é corrupto, de que ele não merece estar lá. E eu achei isso... Nossa, eu não consigo botar em palavras pra explicar o ranço que eu tenho dessa cena em específico. Ah, mas no mundo ideal, mulheres também não fazem revolução. Bom, aí já é falta de informação do povo, que temos sim mulheres no front, revolucionárias, enfim, mas como a polícia, ela é uma grande roda nesse sistema opressor, também vide fatos atuais, até o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu achei uma resolução muito barata e fácil dentro de um filme que tem tanta crítica pra fazer. Então, tudo bem, nós temos uma detetive mulher, mas a gente viu num contexto que foi construído até ali que uma detetive mulher não era o suficiente, que tem todo, né? Enfim, eu achei muito incoerente com todo o resto. Não é porque não é realista, mas sim incoerente com a própria proposta do filme. Então, acho que esse é o meu principal dissabor. Já que hablamos pontos positivos, negativos, detalhes, elogiamos atuações, criticamos seus atores e notas de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas minhas companheiras dão para a noiva, Cecília? Antes de falar minha nota, eu queria dizer que quando eu assisti ao filme, eu de imediato entrei no meu Letterboxd e coloquei a mesma nota que eu vou falar aqui hoje. Porém, quando eu estava escrevendo as minhas anotações, eu tinha aumentado meio ponto dessa nota. Mas agora eu diminuí o meio ponto de volta. Gente! Como uma boa libriana. A minha nota é 3,5. E a Silvana? Tinha colocado 4 e vou manter. 4 em coração. Eu fiquei muito emocionada, tinha dado 4,5 no meu Letterboxd, mas pensando melhor, eu dou 4. Que gostoso. E também dou um coraçãozinho de favorito. É um filme muito querido, muito importante, e eu espero que ele tenha seu reconhecimento aí ao longo dos anos, mesmo que na bilheteria ele esteja flopandinho. Confio que vai rolar. Boto Provavelmente. fé. E agora que falamos de notas, falta uma outra parte, que é: o que vocês recomendam pra quem gostou ou desgostou da noiva? Vocês acham que é parecido, mesmo tema, lembra, enfim, hora da recomendação, Ceci. Eu, assim, quando começou, assim, no primeiro ato, eu já me veio na cabeça muito nitidamente o Pobres Criaturas. Então, vou ter que falar do Pobres Criaturas, do nosso grego careca favorito, Yorgos Lanthimos. Beijo, Divo. Principalmente porque eu acho que o arco narrativo da personagem, que a principal inspiração dele é nitidamente Frankenstein. Então, a gente tem uma personagem feminina como uma espécime de Frankenstein numa jornada de autodescoberta e liberdade. Porém, aqui a gente não tem uma figura de um homem. A gente tem figura de homens, mas ela desde o início tem um impulso dessa autodescoberta muito por ela mesma, né? Não é por ninguém. Então eu me lembrei bastante de Pobres Criaturas, que foi um filme que ficou bastante mainstream, a galera também dividiu, de certa forma, as críticas, mas eu não consigo pensar, assim, acho que quando eu penso nesse filme da noiva é o primeiro que me vem à cabeça, assim, principalmente por esse olhar para a figura da mulher. E Sil, temos recomendações? Sim! Gente, eu vou indicar um filme, eu acho ele muito esquisito, assim, mas eu tenho, o meu coração todo é da Hammer e tudo que eles fazem eu sempre vou passar um pano também, mas esse é um filme totalmente diferente do que a gente tá falando em questão de tom. A gente tem os filmes, os clássicos da Universal e depois a Hammer fez as suas versões e, assim, nos dois casos tudo tem muitas continuações e a criatividade aqui
que é incrível. E aí, em 1967, saiu o quarto filme de Frankenstein da Hammer, que é o Frankenstein Created Woman. É sobre o Dr. Frankenstein, é o Peter Cushing, de novo, querido, meu amor. E ele tá trabalhando em algumas experiências de... Ele começa o filme morto, assim, ele tá congelado. E aí os assistentes dele tiram ele desse congelamento, ele ficou morto por 1 hora e ele fala, tipo, aí a alma não foi embora nesse período, sabe? Então é tipo, pra guardar a alma de uma pessoa que morreu. Aí o que acontece depois é que um desses assistentes dele é acusado de assassinato erroneamente. E aí o Frankenstein fala, eu quero esse corpo, assim, muito rápido, antes de 1 hora, porque eu preciso fazer essa experiência com um cadáver. E aí aconteceu o cadáver e bora. Mas esse moço foi decapitado. Era na guilhotina, assim, que as pessoas eram executadas. Ele ia precisar também de um outro corpo pra colocar essa alma depois. E aí a namorada desse cara que foi decapitado, ela vendo, tipo, tudo acontece muito rápido, mas é aos 45 minutos de filme, assim, tipo, demora muito até chegar nesse ponto, mas isso está na sinopse, então eu nem tô dando spoiler. Ela vê esse moço sendo decapitado e se mata, se jogando num rio. Então o que o Frankenstein faz? Ele coloca a alma do moço no corpo da moça. Claro. Genial. E aí ela vai se vingar dos caras que causaram a morte do namorado dela e fica uma coisa meio... Porque quando ela acorda, ela não lembra quem é também. Então, depois vai ficando uma coisa meio... Os dois no mesmo corpo, assim. É uma doideira. É um filme da Hammer. Quem já assistiu um filme da Hammer já vai entender qual é o tom. Principalmente se viu essas continuações, assim, que vão ficando cada vez mais doidinhas da praça. Então, é isso. Eu me diverti muito, então deixo de recomendação. Eu ia dar recomendações num grande nada a ver com nada. Então, pra não ficar muito distoante das minhas amigas, eu vou dar 2 recomendações que tem a ver com casamento. E aí, o que é um pouco irônico da minha parte, porque eu não acredito em casamento, sou contra, assim, nada contra que as pessoas se casem. Eu não quero pra minha vida. Mas, vou falar de filme de casamento, de terror. Inclusive, um deles é dirigido por mulher, que é o Honeymoon, da Lee Janiak, de 2014, que uma gata na lua de mel dela, ela acaba tendo sonambulismo, vai pro meio do mato, e aí quando ela volta, coisas acontecem. E o outro filme de casamento que eu amo muito do fundo do meu coração é Ready or Not, de 2019, que tá pra sair o segundo ainda esse ano, inclusive, mas o primeiro, uma noiva vai pra noite do casamento dela na casa da família do cara, que é uma mansão de uma galera rica, e aí eles falam assim, faz parte da nossa família uma tradição de jogar um joguinho, sorteia aí qual vai ser o joguinho, e aí muitas coisas acontecem após isso. Eu amo muito, muito, muito esse filme, então fica aí, Ready or Not e Honeymoon pra vocês. Inclusive, falando português bem claro, eu fiquei com muita inveja do nosso amigo pessoal Lucas Nossa. Maia, porque ele entrevistou Elijah Wood. Lucas entrevistou Elijah Wood. Nossa, eu fiquei. Já Cara, tá assim, ó, best um friend. beijo, Lucas Lucas. é foda. Já está best friend de Os Eli. maiores que temos. É isso. Agora que falamos quase tudo sobre, acho que tá na famosa hora de recados, colegas. O que vocês têm a dizer aos nossos ouvintes? Ouvintes, vocês são muito queridos. Amamos vocês. Mas serão mais queridos se deixarem seus comentários, falem com a gente nas nossas redes sociais, no Spotify, no site, no e-mail, onde vocês quiserem. Compartilhem nosso conteúdo, porque isso ajuda bastante. E se puderem, nos apoiem em apoia.se/Rainhas do Grito. A gente tem várias recompensas muito bacanas relacionadas ao podcast. Inclusive, vocês podem nos ajudar a escolher temas para os episódios. Então, nos acompanhem e se puderem, a partir de R$5, vocês já conseguem apoiar o nosso trabalho. E
Se vocês querem saber quais são os nossos projetos, terem acesso a mais conteúdos do Rainhas do Grito, sigam a gente no @Rainhas do Grito Cast lá no Instagram. A gente também tá no YouTube, a gente produz conteúdo sobre o universo do cinema de horror no geral, né? Não só filmes dirigidos por mulher. É bem legal, a gente tá cada vez mais produzindo conteúdo, estamos batalhando aí pra levar coisa mais bacana pra vocês. Gostaria de lembrar também de que, para quem for de São Paulo, nós temos um clube de leitura focado em terror, em parceria com a livraria Poison Books, que fica na zona leste de São Paulo, pertíssimo do metrô Carrão. Nós temos o primeiro semestre de leitura inteiro já disponível para vocês, e é um clube gratuito e presencial, é só aparecer. Se quiser ir sem ler, pode ir. Enfim, vai ser incrível conhecê-los pessoalmente e também discutir literatura. Frankenstein já entrou? Não entrou, porque a gente tá lendo muita gente viva, muita gente latina, enfim, a gente tenta mesclar bastante o horror aí nas leituras. Então, todos são bem-vindos. Aguardamos vocês. Não esqueçam de acessar todos os links, todas as parafernálias. Apoiem Mulheres no Terror. Façam a revolução vocês também. Porque é isso, né? Não adianta vir apoiar só a gente quando der certo. Vocês podem ajudar a gente a dar certo. E nós vamos junto aí nessa jornada. Aproveita que nós somos humildes ainda, tá bom? Eu acho que vale. Vale o apoio. É isso, gente. Espero que todo mundo até o próximo episódio renasça, se reinvente e tome as rédeas da própria vida, fazendo revoluções grandes ou não. Vou jogar o buquê no lixo porque não vou casar e a gente se vê no próximo episódio. Ou vou jogar pra minhas amigas. Vou jogar pra minhas amigas aqui. Eba, a gente gosta da aventura. Eu adoro pegar o buquê, gente. Sim. Porque é muito divertido. Já peguei uma vez. Eu nunca peguei. Nada aconteceu depois. Eu nunca peguei. Aí, ó. Vou jogar pra Cecília o buquê, então. Eu vou sair correndo. Ih, não peguei. Tchau, gente. Tchau. Tchau.